Olá, colegas e estudantes da Escola de Psicologia, tudo bem com vocês? Eu sou Fernando Rainho e você está na série Ensaios de Montaigne. Hoje vamos analisar um ensaio intitulado Da Amizade. Vale ressaltar que em algumas traduções esse mesmo ensaio se encontra com um nome levemente diferente, Sobre a Amizade, mas é o mesmo texto. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos ao conteúdo. Bom, sobre o que se trata esse ensaio? Pelo nome da amizade, já dá para se ter uma ideia sobre a amizade. Mas aqui Montaigne não vai falar somente desta relação. Ele vai falar sobre todos os tipos de relações, ou talvez a maioria dos tipos de relações que nós temos em vida, nós experienciamos em vida. E vai comparar essas relações com a amizade. Montaigne, portanto, vai tentar provar para você por que a amizade é a forma mais bonita e mais singular que existe. E para isso ele vai fazer a comparação com as demais relações que nós vamos analisar, uma por uma, ao longo do texto. Ele vai, portanto, tentar convencer você, através dos argumentos que ele vai apresentar, como a amizade é uma das formas, ou talvez a forma, de se relacionar mais sublime. Ele, então, inicia o ensaio dissertando sobre os tipos de relações que temos na vida: pai, filho, irmão, parceiro amoroso, e fala até sobre as relações de interesses, como, por exemplo, um chefe, um empregado, um colega de trabalho. E, por fim, veremos a amizade. Vamos analisar cada um desses tipos de relações, bem como suas características, para entender por que a amizade se sobressai para o filósofo como a relação mais pura. Vale ressaltar que não se trata de diminuir o teor afetivo, o teor de importância de todas as relações que a gente vai estudar. Evidente que nelas há trunfos, evidente que nelas existem coisas boas. Não se trata de dizer que não. Se trata de dizer que nestas relações todas que veremos, diferente da relação de amizade, vão sempre existir certas características que poluem, por assim dizer, a pureza dessas águas, a pureza das águas das relações. Elas nunca serão livres e desinteressadas como uma amizade pode ser, diz Montaigne. Essas relações todas que nós vamos ver nunca serão a fonte pura e cristalina como a amizade. Montaigne, nesse ensaio, ele está dissertando sobre por que a amizade tem uma água mais pura, menos contaminada que as outras relações. Ele não está dizendo, portanto, que necessariamente a amizade é melhor que as outras, no sentido categórico de quem é melhor que quem. Ele está dizendo apenas que a amizade tem características únicas, que não encontramos nas demais relações de vida. Bom, feito esse disclaimer, feito esta explicação, veremos seus argumentos ao longo do texto. E vocês, ao final da aula, podem colocar aqui nos comentários, embaixo do vídeo, se concordam ou discordam do autor. Se ele conseguiu fazer a cabeça de vocês ou não. Os argumentos que ele apresenta são bons. Comecemos analisando a relação entre pais e filhos. Primeiro tipo de relação que nós vamos analisar. Aqui, o primeiro ponto que se vê logo de cara é que nós não escolhemos esta relação. Ela nos é imposta já de largada. Nós não escolhemos quem vai ser nosso pai, quem vai ser nossa mãe. Nem a pai e a mãe vão escolher quem vai ser o filho. É aquilo que vem de fábrica. É esse aí que tem. Esse aí que veio. Melhor que se deem bem. Isto já é um ponto para Montaigne. Não é uma escolha livre de quem eu quero para a vida. É alguém que está ali, eu tenho que aprender a conviver. Ah, Fernando, algumas mães podem argumentar, mas Fernando, eu escolhi ser mãe. Eu quis ter um filho. Sim, mas não escolheu mãe de quem que você vai ser. O máximo que nós podemos escolher é o pai e o nome da criança, não é mesmo?
O resultado da mistura que vem não cabe a nós. Nós só colocamos os ingredientes no forno, por assim dizer. Outro ponto característico desse tipo de relação, pais e filhos, vai dizer Montaigne, é que nesta relação tem que haver respeito, até para que a relação funcione. Já imaginou uma criança de 8 anos ter a liberdade para fazer o que quiser? Essa relação, portanto, ela não é simétrica. Ambos estão em tempos de maturação emocional e de interesses diferentes. Ainda mais, entre pais e filhos também residem cobranças e expectativas do que um pai deve fornecer, de como um filho deve obedecer. Claro que aqui tem-se amor, mas um amor de cuidado e por tempo de convivência. Comparando esta relação e essas características com a amizade, na amizade tem-se liberdade e escolha pessoal, vai dizer Montaigne. Elementos que não estão presentes em uma relação familiar imposta. Bem, avancemos para a relação entre irmãos. Aqui se observa que, embora os irmãos compartilhem laços de sangue e eles cresçam juntos, as diferenças de caráter e interesses frequentemente impedem que uma amizade verdadeira se desenvolva entre eles. Da mesma forma que o pai ou o filho. O irmão não é alguém que escolhemos, é alguém que desenvolvemos afeto por conveniência, convivência e proximidade. É, portanto, alguém que aprendemos a lidar e a amar. A convivência entre irmãos é algo imposto também, e não escolhido, vai dizer Montaigne. E o que dificulta essa relação é este ponto. Dificulta que se atinja a perfeição da amizade, que deve ser fundamentada na liberdade de escolha e em uma afinidade natural. Como a velha frase popular que muitos de vocês já escutaram: amigo é um irmão que a gente escolhe para a vida. Então, da mesma forma que a relação com pais e filhos, família é algo que vem de fábrica. Podemos gostar, aprendemos a nos relacionar, desenvolvemos amor e afeto, a maioria das vezes, né? Mas não é uma escolha nossa. Reflitamos agora sobre as relações afetivas entre namorados. Aqui, observamos que, embora o amor nesse tipo de relação possa ser forte, intenso e apaixonado, ele frequentemente também pode ser volúvel e instável, muitas vezes despertado por atrações físicas. O amor romântico, ele é governado por impulsos e paixões que, por natureza, são efêmeros e sujeitos a mudanças repentinas. Para ilustrar essa inconstância, Montaigne menciona a deusa Vênus, que na mitologia é associada tanto ao prazer quanto ao sofrimento nas questões de amor. Essa relação, portanto, entre namorados é uma relação agridoce. Amar é bom, mas amar também é sofrer bastante. Paga-se uma espécie de pedágio. Sem contar que essas relações têm um grau de confiança ainda não muito solidificado, por vezes bastante tênue. Se não fosse o caso, ou isso não fosse verdade, nós não teríamos tantos términos de namoro. Aquele papo que você está lá sentado na cozinha, vem sua namorada e diz: precisamos conversar. Eu quero me separar de você, mas você é ótimo. O problema não é você, sou eu. Não é assim? A mesma intensidade que aquece o coração pode ser destrutiva e se esvaziar. Já na amizade, a relação é mais estável e duradoura. Ela abrange todo o ser de forma mais equilibrada, sem essas flutuações emocionais que muitas vezes caracterizam os relacionamentos amorosos, portanto, sem abandonos ou trocas de parceiros. A amizade, ela é como uma chama, vai dizer Montaigne, que ao invés de se extinguir ou de incendiar de forma abrupta, muito forte, ela permanece sempre acesa, iluminando de forma tranquila e constante a vida daqueles que a compartilham. Nas palavras do filósofo,
O calor da amizade estende-se a todo o nosso ser. É geral e igual, temperado e sereno, soberanamente suave e delicado, nada tendo de áspero nem de excessivo. Assim como namorados, no casamento, embora seja uma união longa e importante, raramente ele é baseado na amizade pura ou desinteressada. No casamento, muitos fatores entram em jogo, como interesses materiais, expectativas familiares, obrigações sociais. Todos esses fatores impedem que a relação alcance as características da amizade. Mesmo quando há afeto genuíno entre o casal, a relação é frequentemente permeada por considerações como segurança física, divisão de tarefas, cuidados com os filhos, cuidados com a casa. Ou seja, existe uma demanda de negociação e mediação constante das necessidades de cada parceiro nessa relação e seus respectivos papéis. Fatores que desviam da amizade, vai dizer Montaigne, que ela tem por característica a amizade ser algo mais desinteressado e sem cobranças. O casamento muitas vezes envolve, então, compromissos e sacrifícios, que podem limitar a leveza descompromissada e espontânea que vem entre bons amigos. Existem também as amizades falsas. Para usar um termo de hoje em dia, evidentemente não usado por Montaigne em 1500, amizades fake. Essas são supostas amizades, mas que na verdade são relações movidas por algum tipo de interesse. Sou amigo porque é bem relacionado na sociedade. Sou amiga dela porque quero pertencer ao grupo X das garotas populares da escola. Sou amigo dele porque ele é famoso. Sou amigo dela porque ela é influente na empresa que trabalha. Aqui há sempre de se segurar as rédeas e caminhar com prudência, vai dizer Montaigne. Uma relação que impera o narcisismo, o culto ao próprio eu e não ao amigo. Uma relação de uso, portanto, e de comparação. Eu quero me dar melhor que o meu amigo. Eu estou com ele, pois tenho vantagens. Chego a ter inveja do amigo quando ele se dá bem. Amizades fake, portanto. Ou ainda, outro tipo que nós temos são as amizades posto Ipiranga. Esta fui eu que cunhei, Montaigne também não colocou nos ensaios, né? As amizades posto Ipiranga, não colocou com esse nome. Amizades de conveniência. Esse tipo de relação se equilibra em uma corda bem bamba, bem tênue, pois se sustentam somente através de um ponto em comum. Esse outro tipo é uma subvariante da amizade narcísica, mas mais amena. Mas é outro tipo de amizade fake. Eu sou amiga dela porque nós cursamos a mesma aula. Eu sou amigo dele porque ninguém mais apareceu. Era o que tinha. Uma espécie de bote de salvação momentâneo. Eu sou amigo dele porque é meu colega no jiu-jitsu. Ou foi quem eu achei que também era brasileiro no intercâmbio que eu fiz para a Austrália. Então, vem aqui, vem ser meu amigo por conveniência. Mas o resto dos valores não bate. Essas, portanto, também são fake. Não pela desonestidade, vai dizer Montaigne, mas porque são amizades frágeis. São amizades quebra-galho, mas que por si só, sem outros elementos que a reforcem, que a agreguem, não se sustenta. É um prato sem nutrientes de qualidade. Engana a fome, mas não sacia. Existem também as relações que temos em hierarquias sociais, como colegas de trabalho, chefes e empregados. Bom, essas não precisamos nem explicar, porque passam longe das características de uma amizade mais pura. Mas mesmo assim, vamos
trocar umas palavras aqui a respeito disso. Essas são relações pautadas no uso do outro e pautadas no interesse. Isso é evidente. Evidente. Caso contrário, a outra pessoa não estaria recebendo dinheiro para realizar uma função. Ela faria de graça e de bom grado aquela função. Precisa ser paga para fazer aquilo. Como veremos que é a característica da amizade verdadeira, inclusive. A ideia de fazer para o outro de bom grado, porque quando eu faço ao outro, eu também me alimento. Aqui no trabalho, eu faço porque me pagam. Eu não faço porque eu tenho vontade de estar ali com aquela pessoa. Quando nas empresas eles dizem somos uma família, evidentemente é uma forçação de barra tremenda. Mas é ainda menos pior do que se eles dissessem aqui somos todos bons amigos. Espera o balancete mensal da empresa vir negativo, um mesinho só, para ver o que vai acontecer com a sua relação com o chefe que se diz amigo de todos. Faz esse teste e me diz depois. De forma bem-humorada, Montaigne diz, abre aspas, no que concerne às ligações que sustentam por um só ponto, basta atender para o que é suscetível de comprometer a solidez desse ponto. Não me importa a religião de meu médico ou do meu advogado, porquanto nada tem a ver com os serviços que dele espero. Assim penso em relação aos meus empregados de casa. Não me importo acerca da castidade de um lacaio, ou me informo acerca da castidade de um lacaio. Quero saber somente se é eficiente. Se preciso de um cuidador de cavalos, não me preocupo em verificar se ele é jogador, e sim se não é um imbecil. Pouco se me dá, caso seja meu cozinheiro um desbocado, conquanto saiba cozinhar. Aliás, não me meto a ensinar às gentes o que devem fazer. Os outros se encarregam disso. Digo simplesmente o que faço. Assim procedo. Quanto a vós, fazei como entenderes. O que Montaigne está dizendo aqui, né? Nesse tipo de relações interessadas, que são relações funcionais da sociedade, empregados, patrões e chefes, pouco me importa a religião do meu chefe, pouco me importa em quem ele vota, pouco me importa quais são os seus valores. Ou do meu empregado meu, caso de Montaigne, desde que ele faça o serviço bem feito. Porque essa é a utilidade desse tipo de relação. Novamente friso um ponto. Montaigne não está criticando as relações até aqui vistas. Ele só está documentando por que elas são diferentes em termos de características do que é amizade, tá? Pai e filho, irmãos, namorados, marido e mulher, todas essas relações são, portanto, diferentes. Elas têm a sua beleza, mas não é a mesma beleza da amizade. A pergunta, portanto, é: o que seria então a beleza da amizade? O que ela tem para Montaigne que as outras relações até aqui que nós vimos não têm? Vamos dissertar um pouco sobre isso agora. Bem, o primeiro ponto é que a amizade verdadeira é rara. Não é algo que se acha em qualquer esquina. Assim como a palavra prioridade não tem plural, se falarmos eu tenho várias prioridades, você não tem nenhuma de fato. Na amizade verdadeira é o mesmo. Não podemos ter, e Montaigne usa essas palavras, não podemos ter franquias de melhores amigos, vai brincar ele. É um ou dois. A amizade que nos enche a alma não pode subdividir-se, diz o filósofo. A amizade verdadeira é tão rara assim quando, a como um jovem soldado respondeu a Ciro, que o indagou: Ei, soldado, quanto você quer por esse cavalo que montas? Esse jovem, ele acabara de ganhar uma corrida com o seu cavalo. E Ciro perguntou: Quanto você quer por esse cavalo que montas? Você o trocaria por um reino inteiro? Continuou Ciro provocando. E o jovem responde:
Seguramente não, senhor. Não o trocaria. No entanto, eu o daria de bom grado se com isso obtivesse a amizade de um homem que eu considerasse digno de ser meu amigo. Amizades verdadeiras, portanto, são raras. O segundo ponto é que para uma amizade verdadeira prosperar, há de haver um terreno fértil. E para que isso aconteça, tem de haver visões de mundo em comum entre os amigos. Quando digo visões de mundo em comum, eu não estou falando sobre gostar do mesmo tipo de música, gostar do mesmo tipo de comida. Eu gosto. Ah, meu amigo gosta de massa e eu não gosto. Ah, eu gosto de praia e meu amigo gosta de serra, logo não vai dar certo. Não, não se trata disso. Tais questões podem variar e têm distinções entre as duas pessoas, evidentemente. A gente não se relaciona com a gente mesmo no espelho. Existem diferenças. Mas trata-se aqui de valores similares de vida, visões de mundos similares. Como eu enxergo a vida, como eu enxergo as pessoas. Isso tem que ser condizente a como meu amigo enxerga a vida, como ele enxerga as pessoas. Sem isso, fica difícil, vai dizer Montaigne. O terreno, portanto, precisa ser fértil. O terceiro ponto é que a amizade requer uma relação de confiança. Um exemplo que Montaigne usa para ilustrar seus pensamentos sobre uma amizade verdadeira que envolve confiança, ele cita a condenação de Tibério Graco e a sua amizade com Caio Blócio. Vamos à história que Montaigne nos narra. Tibério Graco era um tribuno da plebe, conhecido por suas tentativas de implementar reformas agrárias em Roma, que visavam distribuir ali as terras públicas entre os cidadãos, mas mais pobres, mais humildes. Essas ações, embora populares entre a plebe, lhe renderam muitos inimigos entre a elite romana, culminando em sua condenação. Caio Blócio, um filósofo estoico e amigo íntimo de Graco, foi chamado a prestar contas de sua lealdade ao amigo diante dos cônsules romanos. Durante o interrogatório, um dos cônsules perguntou até que ponto Blócio estaria disposto a apoiar Graco. Blócio, sem hesitar, respondeu que seguiria Graco até o fim. Essa afirmação por si só já demonstra uma lealdade ao amigo, quase que inabalável. Ele diz até o fim. Mas o questionamento do cônsul foi além, para testar o Blócio. Vem cá, e se Graco tivesse ordenado que ele, Blócio, tivesse que incendiar os templos, você cometeria tal ato? Blócio prontamente respondeu: eu conheço o caráter de Graco e afirmo que ele nunca daria uma ordem tão absurda. No entanto, Blócio complementou: mas se Graco tivesse me ordenado tal ato, eu teria obedecido. Nesse momento, todos ficaram chocados. Essa resposta de Blócio, para a época, é algo muito radical, a uma primeira vista. Os cônsules e cidadão à volta interpretavam isso como uma forma de incitação à rebelião, uma forma de afronta ao Estado, que era um crime grave. Mas, na verdade, essa postura de Blócio revela a profundidade da amizade entre ele e Graco. O que muitos ali não conseguiam entender, e é o ponto de tensionamento de Montaigne, era o nível de confiança que existia entre os dois. Para Blócio, Graco não era apenas um amigo em comum, mas alguém com quem ele compartilhava uma conexão que era tão profunda que os projetos políticos de Graco, sua ambição por justiça social, não eram apenas ideias que Blócio apoiava de forma superficial. Pelo contrário, elas haviam se tornado uma extensão do próprio Blócio. Duas almas habitando o mesmo corpo. Montaigne utiliza essa história para ilustrar o conceito de amizade ideal, onde não há distinção entre as vontades e as intenções dos amigos. Blócio confiava tanto nas intenções de Graco que essa confiança transcendia até mesmo a confiança que ele tinha em si.
Ele não duvidava de suas próprias motivações e decisões. E essa mesma certeza ele aplicava a Graco. É essa confiança, ou esse grau de confiança absoluta, que é o alicerce de uma verdadeira amizade. A amizade deve ser, portanto, para Montaigne, uma união tão profunda que os amigos se compreendem e confiem um no outro, de maneira completa, sem qualquer hesitação. Quarto ponto é que a amizade verdadeira tem de ser desinteressada e desobrigada, ou seja, sem favores e sem obrigações. O que existe aqui é cuidado. Eu faço pelo meu amigo o que faria por mim mesmo. Na amizade verdadeira, nenhum dos amigos espera nada do outro, nem deve favores ao outro, portanto. Não tem aqui interesses secundários, a não ser a presença e a troca com o outro. Eu respeito o outro e aceito o outro como ele é, assim como ele a mim. Eu torço para o meu amigo se dar bem, como se eu mesmo estivesse me dando bem. Quando ele vence, eu venço. Quando eu venço, ele vence. Quando perdemos, choramos juntos. Aqui vale citar Aristóteles. Amizade são duas almas habitando o mesmo corpo. Essa relação é tão unida, mas tão unida, que não me importa em fazer coisas para o bem-estar do meu amigo. Desprender comportamentos de cuidado, portanto, e não favores de interesse. Pois quando me dou ao meu amigo, me alimento da mesma forma que estivesse me doando para mim. Faço isso de bom grado, sem esperar nada em troca. Essa é a ideia. Nas palavras de Montaigne, se nessa amizade a que me refiro pudesse dar alguma coisa ao outro, o benfeitor é que seria favorecido. Quem dá a oportunidade de fazê-lo, um favor, no caso, é quem se mostra mais generoso, pois lhe outorga a satisfação de realizar o que mais lhe apraz. Montaigne, para ilustrar em seus ensaios este ponto sobre a amizade, ele conta a história de Eudamidas e seu testamento. Vamos a ela. Eudamidas era um homem pobre e tinha dois amigos ricos, Areteu e Charixênio. Quando percebeu que estava próximo de morrer, Eudamidas ele redigiu um testamento que surpreendeu a todos. Em vez de designar os poucos bens materiais que ele tinha, o que normalmente é feito em um testamento, ele delegou pedidos e cuidados aos dois amigos. No testamento, ele pediu a Areteu que cuidasse de sua mãe, garantindo que ela tivesse suas necessidades supridas durante a velhice. E pediu para Charixênio a tarefa de casar-se com a sua própria filha e providenciar um dote tão grande quanto possível. Todos da vila onde moravam estranharam e não entenderam esses pedidos, alguns achando uma exigência, outros achando tolo da parte dele pedir para o amigo casar com a filha. Ingênuo. Mas os amigos entenderam. Inclusive, quando Charichenio faleceu, logo em seguida do Eudamidas, 5 dias depois, Areteu, o outro amigo, assumiu também o sustento da filha, que tinha ficado ao encargo de Charichenio. Evidentemente, essa é uma história que traz a um extremo de amizade, né? Apresentado por Montaigne. Mas o ponto que ele quer tensionar e pretende ilustrar com essa história é de que para os amigos fazer tais tarefas não eram fardos ou imposições. É como se eles estivessem fazendo para si os cuidados, para seus próprios familiares. Amizades sinceras alcançam um determinado patamar de perfeição que os amigos não perdem tempo ou discutem que devem algo ao outro. Para alguém que prezamos, não ficamos medindo nossos atos, vai dizer Montaigne. Aqui reside uma amizade. Abre aspas. Entre amigos unidos por este nobre sentimento, os serviços e favores, elementos essenciais às outras amizades, não entram em linha de conta.
Isso porque as vontades intimamente fundidas são uma só vontade. Aqui, quando ele diz outras amizades, são aquelas fakes que nós vimos. Assim como a afeição que tenho por mim não se amplia com um serviço que presto a mim mesmo, assim como não sou grato a mim mesmo do serviço prestado por mim mesmo, assim também a união de tais amigos atinge tal perfeição que os leva a perder a ideia de deverem alguma coisa e odiar e rechaçar todas essas palavras que tendem a estabelecer uma divisão ou diferença, como favor, obrigação, reconhecimento, pedido, agradecimento e outras. Efetivamente, em tudo lhes sendo comum vontade, pensamento, maneira de viver, bens, mulheres, filhos, honra e até a vida, e em procurando ser apenas uma alma em dois corpos, na expressão muito certa de Aristóteles. Nada se pode dar ou pedir. Montaigne vê como essência da amizade verdadeira, amizade pura, como uma conexão que é livre de interesses, escolhida pela vontade e mantida pela afinidade natural entre ambos. Então, liberdade de escolher quem eu quero, constância e equilíbrio, confiança na relação, sem interesses segundos que não ela mesma. Nessa relação não é preciso desempenhar nenhum papel, portanto, que não os de somente sermos quem somos. Esta é uma relação que está tão unida que se faz para o amigo algo que se faria para si mesmo. Essa amizade é o ápice das relações humanas para Montaigne, uma relação voluntária e mantida por um amor desinteressado e profundo. Uma relação, portanto, livre de quaisquer obrigações formais. Uma relação entre iguais, no sentido de liberdade, em que não existem cobranças. Ah, amiga, não seja assim. Não gosto disso em ti. Fala mais baixo, tu estás me envergonhando. Odeio quando tu não me responde às mensagens no Whats. Nada disso. O amigo é alguém que nos aceita, alguém que nos complementa. Lembrem, uma chama amena, mas constante, que não oscila, portanto. As palavras de Montaigne citando Cícero, abre aspas, quando se trata de amizade, nada intervém senão ela, e ela unicamente. O amor é o desejo de alcançar a amizade de uma pessoa que nos atrai pela beleza. Fecha aspas. E é nesse ponto que Montaigne nos apresenta sua própria experiência com o amigo La Boétie, uma amizade que é considerada uma das mais célebres da história da filosofia. Etienne de La Boétie foi um poeta e filósofo contemporâneo e amigo de Montaigne. Eles se conheceram em 1557, provavelmente em Bordeaux, e desenvolveram uma conexão imediata e profunda. Montaigne descreveu o encontro com La Boétie como algo quase que predestinado, como se as suas almas já estivessem ligadas antes mesmo de se encontrarem. La Boétie é o autor famoso do Discurso da Servidão Voluntária. Ele era um defensor da liberdade e um crítico da tirania, o que ressoava profundamente com os próprios ideais de Montaigne. Tinham, portanto, valores em comum, um terreno fértil para prosperar. E esta mesma forma de pensar e de pensar a vida os aproximou. Foi a porta de entrada desta relação. Apesar de La Boétie ter morrido jovem, em 1563, aos 32 anos, a amizade de ambos deixou uma marca muito profunda na vida de Montaigne. Tanto que Montaigne dedicou parte significativa dos seus ensaios para refletir sobre essa relação com o amigo. Montaigne descreve a amizade entre ele e La Boétie como uma união perfeita, onde não havia cobranças, nem a necessidade de explicações ou justificativas um para o outro. E todos os demais pontos que vimos na aula de hoje.
Para ilustrar o teor, a profundidade e a nobreza dessa amizade, Montaigne escreveu uma passagem que ficaria para a história, como uma das passagens mais bonitas que alguém já escreveu sobre o tema. Compartilho ela com vocês. Abre aspas. Na amizade a que me refiro, as almas entrosam-se e se confundem em uma única alma, tão unidas uma à outra que não se distinguem, não se lhes percebendo sequer a linha de demarcação. Se insistirem para que eu diga porque eu amava, sinto que não saberia expressar, senão respondendo, porque era ele, porque era eu. Fecha aspas. Aqui temos uma amizade que não precisa de explicações para ser uma relação baseada em uma afinidade profunda e natural, onde cada um dos amigos é aceito e amado como é. Neste tipo de relação, não se exige nada do outro. É um encontro de almas que se complementam, que têm, portanto, isonomia. Estão no mesmo patamar, no mesmo nível. Porque era ele, meu amigo, com suas características, qualidades, virtudes e também defeitos. Porque era eu, com as minhas próprias características, minhas próprias qualidades, virtudes e também meus defeitos. Não precisamos, nessa relação, ser nada além de nós mesmos. Por quê? Porque eu amava. Porque era ele. Porque era eu. Não precisa de mais explicações que isso. O ensaio que analisamos hoje, da Amizade, de Montaigne, é por si só uma grande homenagem ao amigo Laboissy. Não só este ensaio é dedicado ao amigo, mas serve como uma introdução, uma abertura à obra do próprio Laboissy, que Montaigne disponibiliza na sequência desse ensaio. Em uma alusão artística, Montaigne compara suas obras, os ensaios, a um trabalho de pintura. Assim como o pintor escolhe o ponto central da tela para retratar o tema mais importante, Montaigne dedica o centro dos seus ensaios para homenagear seu grande amigo Etienne de la Boétie. Ele coloca, após este ensaio, portanto, após este escrito sobre a amizade, ele coloca no centro da obra os textos publicados por La Boétie. Montaigne coloca os sonetos escritos pelo amigo junto a seus ensaios, em uma posição central de destaque de sua pintura, de sua obra-prima. Esta é uma forma de um amigo ser lembrado, de eles permanecerem juntos. E mais do que isso, sempre que nós lembrarmos de Montaigne, lembraremos também de La Boétie e da linda amizade que eles tinham. Em seu leito de morte, já na cama e sem forças, em seus últimos dias, La Boétie disse ao amigo, ao pé do ouvido, sussurrando para ele: Por favor, não me deixe sozinho. Montaigne honrou esse pedido, não só ficando ao seu lado de forma ininterrupta até o seu falecimento e último suspiro, mas eternizando em seus ensaios o amigo sempre ao seu lado.